Olá, você que nos acompanha, obrigado pela sua companhia. O Em Pauta está começando. Hoje vamos discutir sobre crimes violentos em Uberlândia. Você se sente seguro no meio em que vive? A Secretaria de Estado de Defesa apresentou esta semana números que apontam que o índice de crimes violentos em Uberlândia cresceu 30% só no primeiro semestre de 2013, em comparação com o igual período do ano passado. Para discutir essa demanda, a gente recebe aqui no Em Pauta 3 convidados, sendo eles a professora Débora Regina Pastana, é professora do curso de Sociologia da Universidade Federal de Uberlândia e coordenadora do grupo de estudos sobre violência e controle social. Ao lado temos o tenente Arturo, mais precisamente Ricardo Arturo, da Polícia Militar de Minas Gerais. Ao lado temos o Dr. Anderson Machado, é presidente da Comissão de Direitos Penitenciários da Ordem dos Advogados do Brasil de Uberlândia e é também crítico de segurança pública na cidade, não é isso, doutor? Isso. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Essa é uma demanda que deve ser discutida e muito discutida para que os números não voltem a crescer e que a gente tente impedir que esses crimes violentos voltem a registrar tantas ocorrências, não é verdade? Quero começar com o tenente porque, afinal de contas, é lá da Polícia Militar que partem os registros desses absurdos, desses crimes violentos que a gente acompanha acontecendo cotidianamente na nossa cidade. Como que é, tenente? Esses registros tendem a crescer em função do quê? O que a Polícia Militar presencia nas ruas? Falar sobre esse assunto, nós precisamos falar principalmente da gestão que está havendo hoje em função deles, né, desses números. Nós tivemos, na verdade, no primeiro semestre, como foi bem colocado, esse aumento do crime violento traz realmente um clamor, traz uma atenção especial e na verdade, já estão sendo desencadeadas algumas medidas para reversão desses números. Então, nós tivemos o comparativo, como você mesmo anunciou, do período do primeiro semestre de 2013 com do primeiro semestre de 2012. No último mês, no entanto, de maio para junho, nós tivemos uma curva decrescente, o que também nos faz crer que nós podemos reverter esse número no segundo semestre. É evidente que, diante dos números, diante dos fatos, nós temos um desafio. E esse desafio, ele passa por desenvolver ações especiais da Polícia Militar com outros órgãos que estão ligados ao problema, ao fenômeno. Eu gostaria de citar também, no início desse debate, que a questão da segurança, ela verdadeiramente é uma questão que abrange todo um contexto, né? O contexto dos órgãos de defesa social, mas o contexto da sociedade também. Eu imagino que nós vamos estar podendo falar sobre isso. E diante desse quadro nós estamos atentos, né? Nós estamos percebendo esse acréscimo esse ano e nós estamos já envidando esforços para a reversão desses números. Tenente, para a gente entender melhor isso, só no primeiro semestre foram 2.284 ocorrências desses tipos de crimes que são classificados como crimes violentos. Para quem está nos acompanhando, para nós mesmos aqui entendermos, o que mais contribuiu com isso? É o homicídio, é o assalto à mão armada? Na verdade, nós temos em Uberlândia, dentro das 7 naturezas de crimes violentos, os que têm maior peso e que contribuem naturalmente mais para esse índice, essa taxa elevar, os roubos. Então nós não temos um histórico acentuado de crime violento contra a vida em Uberlândia, e sim contra o patrimônio. Então os roubos ainda figuram entre os que incidem mais nos crimes violentos de Uberlândia. Professora Débora Regina, o que faz com que tantas pessoas estejam envolvidas em crimes violentos e faz engrossar o caldo desses números que a gente quer ver bem distante da gente? De início, discutir um pouco sobre esses números, né? De fato, a Secretaria de Defesa Social aponta, né, nos anos de 2012 e agora, nesse primeiro semestre de 2013, um crescimento dos crimes violentos, particularmente dos homicídios, que já vem, né, num crescente desde 2004, mas um outro dado muito importante que a Secretaria de Defesa Social produziu em 2012 e que é pouco comentado, em 2012 a Secretaria de Defesa Social divulgou um estudo comparativo de 2004 a 2012 e ela atesta, não só na cidade de Uberlândia, em outros municípios, mas aqui de forma muito significativa, uma redução dos crimes violentos na casa de 65%.
O único crime violento que destoa é o crime de homicídio, que de fato vem crescendo há uma década. De 2004 a 2012 cresceu mais de 100%. Mas os demais crimes violentos tiveram um movimento contrário, de redução. Nós não sentimos isso. Ao contrário, a gente sente que cada vez mais estamos expostos à violência. Isso nos faz pensar que violência e insegurança pública são dois problemas distintos. Eu concordo com o tenente Arturo quando ele fala no início que crime violento não é só uma questão de polícia, como aliás, essa é uma frase famosa do Washington Luiz. É uma questão social, passa por uma série de fatores e o tratamento policial é só um dado que a gente tem que levar em consideração. O número, há uma cifra que nós estudamos, que é a cifra oculta, que é a parcela de crimes que sequer chegam ao conhecimento da autoridade policial. Então, quer dizer, o número que é dado pela Secretaria de Segurança Pública, aqui no Estado de Minas, de Defesa Social, é um retrato da realidade, é uma parcela da realidade. Os números relacionados à cifra oculta geralmente são colhidos por pesquisas de vitimização, pesquisas por amostragem, em que são questionadas as pessoas se elas foram vítimas de violência e se foram porque não denunciaram. Algumas pesquisas atestam que a cifra oculta pode chegar à casa dos 70%. Isso significa, esse dado, então, que a Secretaria de Defesa Social produz, ela pode estar atestando, por exemplo, uma eficiência maior da polícia na persecução dos crimes, ou uma cifra oculta menor, mas não necessariamente que a violência aumentou e que o crime aumentou. Esse número, volto a dizer, é um retrato da realidade, não diz, de fato, se a violência aumentou ou se diminuiu, se o tratamento policial foi mais ou menos eficiente. Doutor Anderson, a professora Denise está nos ressaltando, então, que esse é um problema social, cada vez pessoas mais engajadas no crime. O que o senhor acha que motiva isso? O fator impunidade seria o maior artigo motivador dessa situação identificada? Eu acho que é um conjunto. Inclusive, a impunidade, ela é um fator que ela gera muito, até porque se ele praticou o crime e ele não foi punido por aquilo, se ele não está encarcerado por aquilo, ele vai continuar praticando outros. Não adianta achar que ele vai ficar ali de molho esperando. Ele não vai. Outra coisa que foi bem dito é que a maioria dos crimes, não são, a polícia ela trabalha com estatística. O que chega nela, ela lança aqueles números. É até onde que ela desloca o pessoal mais para aquela área. E isso, o que ocorre? A maioria do pessoal não dá a queixa, a denúncia de vários crimes que acontecem. E eu concordo quando ela fala que chega em 70%, eu acho que passa. Eu já estive em várias situações que a pessoa fala, mas eu vou falar para quê? Eu vou ligar na polícia, a polícia vem aqui, eu tenho que esperar. Não vai acontecer nada, não vai achar, não vai... Então é muito grande isso. Então sempre que chegam esses dados eu falo, a situação é muito pior, 2 vezes, 3 vezes pior do que os dados referem. Agora, tem uma mágica, tem um jeito de resolver? Tem. É isso que todos nós, da sociedade, nós temos que tentar descobrir, cada um na sua função. Nós temos que ter uma polícia mais eficiente, nós temos que ter um sistema que pune, aconteceu, ele tem que ser punido rapidamente, e é o que não está acontecendo, a polícia prende, chega, leva para a delegacia, chega lá, é solto, ele vai para o judiciário, ele demora 4, 5 anos para responder por aquele ato. Então o que acontece? Isso aumenta a impunidade, porque ele sabe que ele vai fazer de novo e não vai acontecer nada. Nós temos vários crimes que ocorreram em Uberlândia, que o cidadão já tinha 8, 12 passagens pela polícia e estava solto. Nós temos vários que o cidadão estava preso e foi colocado em liberdade e voltou a cometer o mesmo crime. Então, tem que ter uma rapidez, principalmente do judiciário. Isso não existe. O cidadão cometeu o crime, ele foi pego flagrante ou não flagrante, foi descoberto, ele dentro de 4, 5 meses, aquilo tem que acontecer e morrer aquele processo. Ele tem que, se tiver que ir preso e cumprir aquilo. Porque isso vai trazer uma eficiência no trabalho da polícia. E é o que não acontece. Mesmo a polícia, principalmente a polícia militar, eu tenho um grande apreço pela nossa gloriosa polícia militar. Ela, hoje, no meu entender, é uma das polícias mais eficientes que nós temos no Brasil. E é que atende o cidadão de imediato. Ela pode fazer um super trabalho. Chegar no horário, tentar pegar, conseguir prender e tudo. Mas o resto não contribui. Aí o resto mata aquele serviço que a polícia fez, principalmente o judiciário.
O judiciário é ineficaz, ele não rende, ele não condena, ele não prende, ele ou não absolve, ele não demora, ele demora demais. Até surgir aquele processo, até fazer aquilo tudo de novo, o meliante, ele já está na rua de novo, ele vai aprontar de novo. Por isso que nós ouvimos sempre um termo, ele é um antigo conhecido da polícia. Os antigos conhecidos da polícia tinham que estar presos e não na rua. Aí quando acontece alguma situação, fala, não, ele é muito conhecido, foi preso agora. Ouvimos isso muito em entrevista. A polícia quando prende, fala, não, já prendi ele 2, 3 vezes. Ele é antigo, é muito conhecido da polícia. Se ele é conhecido da polícia, se ele é tão antigo no crime, porque já praticou muito. Nós vivemos numa cidade hoje que Uberlândia tem uma realidade de uma cidade de 900 mil habitantes. Se ele é antigo conhecido, se ele é contumaz naquela ação, por que ele não está preso? Aí nós vamos parar na ineficiência, principalmente do judiciário. A morosidade não anda. Então não adianta nós termos uma polícia boa, nós temos um judiciário fraco que não pune tudo, nós temos um sistema prisional falido, quebrado. E outra coisa, eu sempre falei isso, no último programa que eu tive aqui, eu ainda retratei isso, o problema social, um país que não investe saúde, educação e segurança, ele é um país morto. E o Brasil não investe. Se a gente não investir agora nas nossas crianças, nós vamos ter que continuar... Quer dizer que falta investimento, né? Investimento. Nós vamos ter que continuar criando presídios. Certo. Muito interessante a opinião do doutor Anderson. A gente vai fazer uma pausa no Em Pauta, mas daqui a pouco a gente volta para saber mais sobre esta opinião, sobre esta relação que o doutor Anderson está ressaltando da Polícia Militar com a sociedade. Vamos saber também como pensa as pessoas na rua. Se sentem seguras? Confiam no trabalho da polícia? Tudo isso daqui a pouquinho. Só é motorista quem é habilitado. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Olá, nós voltamos com esse segundo bloco do Em Pauta. Ressalto que estamos com o Tenente Arturo, o doutor Anderson da OAB e a professora Débora. A gente estava falando ainda há pouco sobre esta relação da polícia com a sociedade e é interessante porque a gente foi às ruas ouvir o que pensa o cidadão uberlandense, se sente seguro, se acredita que a nossa cidade ainda é aquela cidade pacata, tranquila do interior, e a gente tem algumas opiniões aí para ouvirmos. Vamos acompanhar. A maior cidade do interior mineiro, na opinião dos moradores, já perdeu o conceito de cidade tranquila. Eu acho que não está segura mais não, está difícil mais de viver aqui. O jeito que está acontecendo as coisas aí, ou roubando, matando, ainda está faltando muita segurança, né? E este sentimento do cidadão uberlandense não é por acaso. Os índices de crimes violentos têm aumentado por aqui. Até junho deste ano, foram 2.284 ocorrências desta natureza. No mesmo período do ano passado, este número não passava de 1.762 casos, um aumento de 29,62%. E na percepção das mulheres, o sentimento de insegurança é ainda maior. Eu mesmo não saio à noite na rua com medo, dependendo do bairro principalmente. Muito. Para a mulher isso ainda é mais acentuado? Sair sozinha de jeito nenhum? No meu caso eu tenho mais medo, assim, se eu não tiver acompanhado do meu marido ou com outra pessoa, eu não gosto de sair sozinha, não. Bom, a gente viu aí então a opinião desses 3 cidadãos, a gente foi até a rua, ouviu eles, e isso mostra o quê, professora? A pessoa está se sentindo insegura para prevenir isso que ela vê acontecer do lado? Então, é isso que os entrevistados colocaram, eu chamo de cultura do medo. É inclusive a minha dissertação de mestrado.
E justamente na linha de que violência e insegurança são dois problemas diferentes. Embora, num primeiro momento, a gente até imagine que eles estejam diretamente relacionados. Não necessariamente. A violência, ela é muitas vezes utilizada como mecanismo de controle social, como mecanismo de temor social, como mecanismo autoritário de controle. Midiaticamente, ela é explorada, ela é tratada de forma sensacionalista. Você jamais vai me ver falando de violência em programas como esse que nós temos em dezenas, que tratam da violência de forma dramatizada e sensacionalista. Interessante, professora, falar isso, porque antes de gravar, a gente sempre conversa com o cidadão, explica o nosso objetivo com essa entrevista, e o que eles me ressaltaram era justamente isso, onde vai passar, o que vai gerar esta minha emissão de opinião na mídia, essa minha emitir a minha opinião na TV. A TV então, universitária, esse é um sentimento de preservação? Eu acho que a TV universitária ela tem um papel muito importante, que é fugir do senso comum, que é, inclusive, criticar, questionar o tratamento midiático que é dado de forma sensacionalista e também simbólica ao tema da violência. Nós aqui temos um papel muito importante, que é se colocar contrariamente a esse tratamento. Quando nós dramatizamos um crime, por exemplo, que ganha comoção nacional, né, um assassinato, um sequestro, e isso ganha ampla visão, isso vai repercutir, inclusive, no Congresso Nacional. Uma série de leis equivocadas foram promulgadas para sufocar os apelos de uma demanda social influenciada por uma mídia que dramatiza o crime e a violência. A polícia também, por vezes, é chamada a responder a uma demanda amplificada, equivocadamente construída, em grande parte por essa forma dramatizada com a qual a violência é tratada midiaticamente. Então, nós temos um compromisso muito importante aqui, que é esse distanciamento do senso comum e do apelo dramático, sensacionalista que é dado à violência. Mas eu não estou dizendo que a violência não seja um problema sério e que a gente tem que ter uma atenção acurada para ela. Claro que não. Uma coisa importante que esses entrevistados atestaram é que eles também estão imersos nessa cultura do medo. E de forma também equivocada. Aquela fotógrafa que diz que não sai à noite sem o seu marido, ela ignora que os crimes violentos acontecem a qualquer hora do dia e da noite. E que nós estamos expostos ao crime independente do horário. Muitas dos comportamentos sociais, e isso é objeto de análise do GEVICO, são alterados por conta desse sentimento de insegurança. As pessoas deixam de estudar à noite, deixam de passear à noite, deixam de participar de eventos, procuram viver de forma segregada, em condomínios, procuram fazer suas compras também em enclaves fortificados, como a gente chama, que é os shopping centers. A rua, o espaço público está sendo cada vez mais abandonado e depreciado. Então, nós temos um problema que é também urbano, que é também espacial, que é muito grave em decorrência dessa cultura do medo. Eu volto a dizer, os números, eles retratam uma parcela da realidade. Eu, cientificamente, não posso garantir que a violência aumentou, mas a sensação de insegurança, sim. Esses dados eles são diferentes, a gente tem que ter atenção a essas duas realidades. A polícia tem suas práticas, suas políticas de prevenção, né, suas atividades preventivas. Todas as forças de segurança, todos os órgãos de segurança trabalham nessa perspectiva. Quando a gente fala de impunidade, esse não é o maior problema que vivenciamos. Nós já ultrapassamos a marca dos 550 mil presos no país. Então, e se fôssemos cumprir todos os mandados de prisão que temos, não teríamos penitenciária para colocar mais 300 mil pessoas hoje. Nós estamos acompanhando o que nós chamamos de Estado punitivo, que está presente nos Estados Unidos, em alguns países da Europa. Os Estados Unidos têm mais de 2 milhões e meio de presos. Então, não é simplesmente colocar a gente atrás das grades. Esse não é o único problema. Eu, inclusive, sou extremamente crítica a essa política repressiva de encarceramento. Ela não é a única alternativa e não está sendo a mais eficiente, embora nós estejamos elegendo o encarceramento como a primeira ratio e não a última ratio, como a gente diz no direito, que não deve ser. Tenente Arturo, quando a gente vê essa insegurança da população, como a professora está ressaltando,
Como que é para a Polícia Militar? As pessoas, elas ainda acreditam no serviço da Polícia Militar? Quando acontece alguma coisa dessa natureza, elas acreditam na eficiência de chamar, registrar o boletim de ocorrência e acreditam que isso vai gerar resultado, que a polícia vai atrás, vai tentar descobrir quem foi que praticou esse crime? Como que está a crença, vamos assim dizer, da população no serviço da Polícia Militar? Na verdade, nós identificamos que a comunidade em Uberlândia, no estado de Minas, ela tem realmente a Polícia Militar de Minas Gerais como um patrimônio dela. Isso, a própria professora Débora, ela citou aqui, doutor Anderson também, como uma das instituições presentes de credibilidade junto à comunidade. Eu queria até aproveitar essa pergunta e essa colocação das pessoas que foram entrevistadas e reforçar aquilo que a professora Débora disse, que uma coisa é a questão do crime, outra coisa é a questão da insegurança. Eu imagino se fosse feita essa mesma enquete, essa mesma entrevista com as pessoas do povo, no período de 2005 até 2010, onde houve uma queda vertiginosa nos crimes violentos na cidade de Uberlândia, e por que não dizer no estado de Minas, certamente também as pessoas diriam a mesma coisa, que estavam se sentindo inseguras. Ou seja, não acompanhou o sentimento com os números. Então, na verdade, os números, eles são um parâmetro, eles não podem ser analisados isoladamente, Agora, com relação à pergunta especificamente, o que a Polícia Militar ela faz exatamente para poder reverter o chamado medo do crime, porque nós trabalhamos muito com o medo do crime. O medo do crime, ele passa por situações que não necessariamente aquilo que nós hoje estamos discutindo, que é o crime violento. Porque existem outros crimes, ou contravenções, ou mesmo desordens, a professora colocou muito bem, no ambiente que ela vive, que traz uma certa insegurança para ela. E se tratando, por exemplo, de cifra oculta, que a professora disse, que a gente chama de cifra negra, normalmente ela não se dá nos crimes violentos, porque os crimes violentos, essas 7 naturezas, normalmente são registradas. Dificilmente não vai registrar um homicídio, dificilmente não vai registrar um roubo. Mas o furto, talvez outro dano, normalmente às vezes pode ficar na cifra oculta. Então, ou seja, o trabalho é de identificar junto à comunidade aquilo que traz dano a ela. Então a gente tem as teorias de estudo do crime e também dos problemas sociais, que ele passa pelo ambiente, por um autor motivado e pela própria vítima. Aí isso, na verdade, a gente traduz o quê? Atender uma dessas expectativas da própria vítima, trazendo medidas de autoproteção para ela, mudando o ambiente, como a professora falou, de degradação muitas vezes que contribui para até o surgimento de contravenções e crimes, e evidentemente, como o doutor Anderson falou, a questão do autor motivado. E aí nós temos que ter um equilíbrio. Eu entendo também que só o encarceramento resolve o problema, não. Mas nos contumazes, naqueles que reiteradamente têm trazido dano até mais profundo à sociedade, eles realmente precisam ser, em determinado momento, retirados do convívio social. Então a gente trabalha muito nisso para poder manter a credibilidade da instituição e atender a demanda que não só é de diminuição do crime violento, mas sim de diminuição do medo do crime e da violência. Trabalho de combate ao crime e também de prevenção, para que as pessoas se sintam mais seguras e possam até contribuir com a Polícia Militar, através da denúncia, através do telefone 181, o Disque Denúncia Unificado, onde a pessoa pode ligar e denunciar, não é mesmo, Tenente? Isso, a gente tem os portfólios, você citou muito bem, o Disque Denúncia Unificado hoje tem sido uma ferramenta muito importante para a gente poder realmente trabalhar com a repressão qualificada e a prevenção, porque a gente sabendo aonde, como e quando o crime ocorre, a gente pode antecipar e evitar que ele aconteça. E sem contar vários outros portfólios que a gente pode estar falando no decorrer do debate.
Doutor Anderson, a gente queria saber também a opinião do senhor se esse sentimento que a gente vê nas pessoas é pelo que ela vê na mídia, pelo que ela acompanha nas notícias, ou de fato ela sente que, o senhor como crítico de segurança, o senhor acha que a pessoa sente que o crime está ao seu redor, está presente no seu bairro, na sociedade em que vive? Peter, a população ela está com medo. Isso é certo, você entrevistou 3, se você tivesse entrevistado 300, todos os 300 iam falar que está com medo. Por isso, nós estávamos conversando aqui fora do ar, eu falei que está cada vez mais crescente a venda de apartamentos e de condomínio fechado. Por quê? Porque ele recua, ele vai para um lugar que dê segurança para ele. Ele vai para um lugar que ele se sente mais seguro. Você pode ver que aumentou as empresas de segurança, que mexem com cerca elétrica, portão eletrônico, aquilo tudo. Aumentou a venda de condomínios, aumentou a venda de apartamentos. Hoje tem muita gente saindo e indo para apartamento. Todo o sistema de segurança que é vendido em Uberlândia hoje, as lojas explodiram. Por quê? Isso é uma sensação que a população tem de medo. A população está com medo. Prender não resolve. Às vezes sim, às vezes não, porque você imagina uma cesta de fruta. A primeira laranja, ela começou a apodrecer. Se você não tirar dali, ela vai contaminar as outras. Então pode ser que sim, pode ser que não. Eu falei no começo, nós não temos uma solução para isso, eu acho que ninguém tem. A gente tem que ir adequando a sociedade com isso e vendo o que resolve aqui, o que resolve dali. Tendo uma polícia eficaz, tendo um judiciário melhor, tendo a educação melhor, começar lá das crianças, lá na educação infantil, mostrar para os adolescentes, para as crianças, o que é certo, o que é errado, o que é correto, o que pode, o que não pode, para sentir para ela crescer com aquele conceito de moral. Isso eu posso ver ali, mas eu não vou pegar porque não é meu. Eu não tenho direito a pegar isso. O brasileiro ele tem aquele negócio que ele leva vantagem, de achar isso, achar aquilo. Então, eu acho que nós temos que começar, a primeira coisa, é parar de construção de presídio, de começar a investir mais em presídio e começar a investir na educação, na criança, na básica, lá embaixo. Começar a mostrar para o jovem que o crime é a frase mais antiga que tem, e eu repito ela sempre, o crime realmente ele não compensa. Que se ela for uma pessoa honesta, se ela for educada, se ela for uma trabalhadora, indiferente da profissão que ela vai escolher, médico, dentista, advogado, ela tem que ser uma pessoa honrada e direita. Se a gente começar a investir lá embaixo, vai melhorar, vai parar, vai consertar, vai zerar? Não. Mas se a gente começa a investir lá embaixo, eu creio que nós vamos ter uma diminuição e um controle bem melhor disso aí, lá na ponta final do problema. Tá ok. Doutor Anderson, muito obrigado pela presença do senhor aqui no Em Pauta. Doutor Anderson da OAB. Muito obrigado pela presença do Tenente Arthur, da Polícia Militar de Minas Gerais. Professora Débora, do curso de Sociologia da UF. O Em Pauta de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia.